Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano, eu conto com a tua ajuda. Olá, amigos e chegados, finalmente chegou aquela época do ano em que geral tá voltando aos afazeres. Chega de férias. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, a melhor época do ano é o início dele. O meio do ano é meio que sem propósito pra mim, e o final é só correria. Na minha opinião, a gente tá na melhor época do ano. E o que isso tem a ver com o tema do vídeo de hoje? Absolutamente nada. O último Analog Horror de Roblox que eu trouxe aqui nesse canal foi há 9 meses atrás, com Rochas 313. Os últimos 3 vídeos de Roblox que tiveram aqui não eram Analog Horror, eram uma análise e explicações. Mas enfim, The Whistle Occurrence é um tema que é de certa forma bem antigo, e vocês me pedem ele há muito tempo. Quando vocês pediram há uns meses atrás pra um ano atrás, eu fui atrás e achei extremamente interessante, porém muito curto. Então eu botei na geladeira pra deixar render mais, e rendeu. Há poucos dias atrás saiu uma continuação, e também já tinham mais EPs desde a última vez que eu tinha olhado. Inclusive, obrigado Burik por ter dado a ideia do tema aí, é nóis. Só lembrando vocês que The Whistle Occurence é um Analog Horror criado pelo God Vibing Leaf. Então vocês já sabem, a melhor experiência sempre vai ser no canal original e o link tá na descrição. E nesse vídeo eu vou finalmente saciar a vontade de vários falando sobre a tal ocorrência do Roblox. Nossa história começa no vídeo Roblox Whistle Occurrence, ou Ocorrência do Assobio do Roblox. Nesse vídeo a gente vai ver uma gameplay despretensiosa. A nossa protagonista, Ellen Martin 39, ao que parece tá jogando um jogo de tiro no Roblox, tipo o Arsenal, e ela tá mandando mal pra caramba. Mas eu vou dar uma colher de chá pra nossa jogadora, até porque o PC dela tá se peidando pra rodar isso aqui, se travando toda hora. Por conta dessas travadas, ela vai acabar perdendo vários x1, e quando isso rola, o game dela começa a ficar um pouco estranho. A saturação aumenta e um certo som esquisito pode ser ouvido no jogo. Junto desse som, a atmosfera inteira do jogo vai mudar. Aos poucos, o clima vai ficando denso, com mais sons estranhos tocando durante a gameplay, até que eventualmente isso aqui rola. O que parece algo humanoide totalmente escuro se materializa na frente da Ellen falando uma coisa. Você ouve o assobio? O assobio muito provavelmente deve ser aquele som estranho que a gente ouviu quando toda a atmosfera do game mudou. Olhando para a barra de players online, a gente pode ver que todo mundo sumiu, restando somente a Ellen e essa coisa que tem o nome escrito em hebraico aparentemente. Traduzindo esse nome do hebraico, a gente consegue o nome Flowers. Flowers é o nome dessa criatura. Por hora, aquela coisa vai sumir, e a Ellen fica andando pelo mapa sem rumo, talvez procurando por players que de fato sumiram ou a própria criatura de novo. E quanto mais ela anda, mais escuro e estranho o mapa vai ficando. Até que em certo momento isso aqui acontece. Desse lado da coisa, a criatura fica se mostrando. Ao que parece, ela tomou o mapa inteiro pra si. E ela fica aqui, se mostrando pra Ellen, quase que ameaçando ela. Mas nada demais vai acontecer. No minuto 1:56, uma imagem pisca na tela, que parece a metade do rosto do Golden Freddy. Então vai direto pra gavetinha de evidências. E no final, a criatura se acalma e some. E logo depois o cliente do game se desconecta, fechando o mapa. E assim, esse primeiro vídeo acaba. Eu gosto como a construção dos vídeos do Vibe Leaf são diretas. E esse vídeo tem pouco mais de 2 minutos, e mostra pra que veio bem rápido, mas também deixou a gente cheio de pergunta. No vídeo seguinte a gente vai acompanhar outros dois players em outro mapa. Os players são MTG_1531 e o nosso POV, que é o próprio Vibing Leaf inserido na história. No caso, o nome dele aqui é VB Leaf. Esses dois jogadores estão naqueles mapas de desafios do Roblox. Eles precisam desviar de alguns bullies de chá saltitantes que tem por aí, até parece coisa de brain rot. Eles precisam fazer isso enquanto também desviam de alguns obstáculos que tem pelo mapa. O que rola é que tanto o Vibing Leaf quanto o MTG vão tomar um pau por esse mapa. Nenhum dos dois consegue avançar direito. Mas em certo momento, o Vibing Leaf resolve ligar o modo sério e passa o mapa inteiro, finalizando ele assim subindo de nível dentro do mapa. Ele vai ficar em cima de um pódio olhando pro seu amigo tentando completar o mapa. E em certo momento, ele resolve soltar algo que ele chama de sorriso da vitória. E isso aí acontece. Ouve o assobio, cubra os ouvidos.
Vibin Leaf foi levado para outro lugar, muito provavelmente uma versão diferente do mesmo lugar que a Ellen tinha ido. Eu digo isso porque quando ele olha pra frente, ele nota que ele não tá sozinho nesse lugar. Aquela mesma criatura tá lá com ele. E assim, meus amigos, o vídeo acaba. Mas pelo menos esse aqui nos deu algumas explicações. Quando o Vibin Leaf vai pro outro lado, ele fica encarando aquele ser. Pois bem, o ser não faz nada pra ele. Só que quando ele volta pra realidade, dá pra notar que uma print piscou na tela dele. E apesar da qualidade tá podre, ainda dá pra ler o conteúdo. Essa print é basicamente uma manchete de jornal noticiando algo que aconteceu no Roblox. Tá rolando um boato aí que alguns jogadores do Roblox têm sofrido com... E isso sempre acontece quando eles ouvem o assobio. Existem sim jogadores hospitalizados, mas ninguém consegue confirmar a existência desse tal assobio, com os próprios moderadores do Roblox entrando no assunto e também não conseguindo provar que isso de fato exista. Por enquanto, o assobio é um rumor, porém os players hospitalizados são reais. Tu não precisa ser um gênio para entender que o assobio não é a causa da... O assobio te leva pro mundo daquela coisa, e aquela coisa, ela sim causa a... Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai acompanhar um trio de amigos, sendo um player chamado Shrekt360, Colin Martinez 10 e o nosso POV Glob 921. E eles vão jogar um OB, que são aqueles mapas de parkour. O nosso POV Glob tá gravando um vídeo com os amigos, era esse o intuito dele. Quando eles começam o tal do parkour, dá pra notar que o Shrekt é simplesmente muito ruim nesse game, porque ele fica caindo. E os meninos não fazem a menor ideia de onde é que ele tá, afinal ele tá caindo pra caramba. E isso não é à toa, afinal no minuto 1:47, Shrekt simplesmente sumiu, literalmente. Parece até que ele deu rage kit. Só que isso não era do feitio dele. Logo, o Colin e o Glob vão ficar chutando outras alternativas. Talvez ele tenha saído porque ele tem que fazer o tema de casa do colégio, enfim. Quando eles enfim aceitam que o cara quitou e iam continuar a gravação, Shrekt simplesmente volta. Nisso eles logo perguntam o que foi que aconteceu pra ele sair do nada, mas ele tá respondendo de um jeito um pouco estranho. Nessa hora o Glob vai até onde o Shrekt tava. Quando ele chega lá, ele nota que realmente tem algo errado. O Shrekt tá falando de um jeito estranho, parecendo um bot. Ele fica mandando coisas como, amigo, é você? Ou, eu amo vocês demais. Depois do Glob chegar onde o Shrekt tava, o Colin resolve ir lá também. Em certo momento, o Glob pergunta se o Shrekt tá bem, e ele não recebe resposta. E nisso o game dele só crasha. Quando ele reconecta no mapa, o Shrekt ainda vai estar ali. É curioso que o game do Colin também crashou, ou seja, dos três, somente o Shrekt não caiu. Ele tá ali, parado. Eventualmente ele se mexe, mas continua falando igual um bot no chat. Mas pelo menos dessa vez ele tá apto a jogar. E eles jogam. E pra variar, o Shrekt continua jogando extremamente mal esse mapa. Até aqui, sendo bem sincero, esse vídeo tá até meio chato. Mas é no minuto 6:38 que algo interessante acontece. Nesse momento, o Shrekt e o Glob vão acabar caindo do Obby e voltando pro spawn. Mas nessa hora, a música do game vai mudar, ficando mais lenta. Dá pra notar que algo de estranho tá pra acontecer. E de fato, acontece. Quem voltou não era o Shrekt, era o tal Flower de novo. A gente pode ver o seu nome na lista de players mais uma vez. E depois desse susto esclarecedor, o vídeo corta. E a gente vai para uma gameplay ainda contendo o Glob, Colin e o Shrekt. Só que dessa vez é o Shrekt mesmo. O Glob mandou a gravação do POV dele pro Shrekt pra ele ver o que aconteceu. E ele simplesmente tá incrédulo com o que ele viu. Segundo o Shrekt, ele caiu do game simplesmente porque ele foi desconectado da conta dele. Alguém conectou na conta dele em outro lugar e entrou no mapa de novo. É por isso que quando ele reconectou, ele tava falando igual um bot. É porque talvez fosse um mesmo. Mas que bot que se transforma daquele jeito? Flower é um bot? Uma entidade? Um hacker? Um vírus? Perguntas demais na hora errada. O Shrekt diz que ficou tentando relogar na própria conta, mas simplesmente não conseguia de jeito nenhum. Ele acha que foi um hacker. E o Colin diz que eles deveriam reportar isso pra Roblox. O ponto é que eles não têm muito o que fazer além de perguntas. É curioso que a criatura apareceu pra eles, mas eles não foram levados pra lugar nenhum. E também não tiveram as tais confusões que os players anteriores supostamente tiveram. E eu tenho
tenho uma teoria do porquê que isso não aconteceu. Primeiro, que eles não foram levados pra criatura, a criatura que apareceu pra eles. E segundo, que nessa aparição da criatura não houve assobio nenhum. Os meninos precisavam ouvir os assobios pra estarem em perigo, pelo menos é o que eu acho. Durante essa conversa deles aqui, o Glob vai sugerir que eles upem essa gravação que ele fez no YouTube, pra que assim os três fiquem milionários. Deixando bem claro que a gente tá lidando aqui com 3 crianças. Mas não muda o fato que foi genial. O vídeo tá com quase 2 milhões de views. O Glob dá ideia, o Shrek gosta, porém o Colin desaprova. Isso porque ele ficou com medo do que rolou. Eu tô assustado. E se ele voltar? Se ele voltar, significa mais dinheiro, bebê. O Shrek garante que ele não vai voltar porque, segundo ele trocou a senha da conta dele, como se isso adiantasse de algo. Acaba que eles convencem o Colin a apostar e o vídeo acaba. E, em teoria, esses meninos estão em segurança. Mas talvez a gente não possa falar o mesmo da pessoa do próximo vídeo. Esse próximo vídeo, na verdade, é um VOD de uma live de um moleque. E a qualidade tá tão podre que não dá pra ler o nome dele. Então eu vou chamar só de moleque mesmo. Esse mano aí tá extremamente irritado porque a Roblox vive banindo a conta dele. Segundo ele criou diversas contas reservas e todas foram banidas pelo mesmo motivo: toxicidade. Coisa que o nosso querido player alega nunca ter feito. Ninguém assume o que faz. Nesse vídeo ele só fica reclamando do porquê ele foi banido. Ao que dá a entender, ele tá jogando num mapa privado dele mesmo. E em certo momento, o jogo vai dar uma travada. E nisso, a gente pode notar que no topo de uma construção do mapa dele, tem outro player lá parado. E é estranho que esse player só apareceu depois da travada. Na lista de jogadores, só tem o que seria o nome do nosso protagonista. Eu digo seria porque não dá pra ler de tão ruim que tá a qualidade. Ah, e isso aqui em cima é a tag do canal dele, não é outro player do mapa. Enfim, quando ele chega perto do player que tá lá em cima, a gente já consegue entender o porquê que ele toma ban por toxicidade. Esse player aí que tá com ele, na verdade é um NPC. E esse NPC vai tentar conversar com o nosso protagonista. Ouça. Ouvidos tampados. Essas frases estranhas foram o suficiente pra acabar com a paciência do nosso querido moleque, que simplesmente joga o NPC pra fora do mapa. Só que fazendo isso, ele irritou algo ou alguém. Whatever. Ele foi levado pra uma versão invertida do próprio mapa. Já toca Kate Bush aí, ó, o trem estranho. Ao que parece, ele não foi levado pro local daquela criatura chamada Flower, mas sim o mapa dele foi corrompido, tanto que não demora muito pra tudo crashar. Ocorreu um erro inesperado na sua solicitação. Por favor, tente novamente em alguns instantes. I have never. Oh, Jesus! Diferente dos outros ataques, parece que o Flower quer contar ou então mostrar algo pra esse personagem aqui. Nesse lugar que ele veio, tem diversos NPCs parados, e todos eles têm uma caixa de diálogo. Esses NPCs vão falar algumas coisas bem estranhas, coisas que parecem códigos do game e até mesmo frases como evitar banimentos não te levará a lugar nenhum. O nosso player vai vendo o que cada NPC tem pra falar, e entre uma travada e outra, ele consegue chegar em um NPC que fala algo diferente pra ele. Flowers foi ativado com sucesso. A partir daqui, o nosso player não consegue mais controlar o seu personagem. O personagem dele vai caminhando em linha reta, enquanto ele tenta de todo jeito tomar o controle do jogo dele ou então sair do jogo. Mas ele não consegue, até que isso aqui acontece. I can't move. I can't move. O nosso protagonista tá em formação, e lá no horizonte a gente pode ver o Flowers tomando sua forma real, gigante, e agora eu tenho total certeza que a gente realmente tá no final secreto de Stranger Things. Aquele episódio ruim era fake mesmo, ao devorador de mentes aí. O nosso protagonista veio caminhando até aqui, exatamente como todos os outros NPCs que estão aqui, o nosso player precisava entrar em formação, e agora a gente vai descobrir o que foi que aconteceu com os outros players que tiveram o azar de cruzar o caminho do Flowers. Why are you doing so loud? Kevin? 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 Oh God! Mom, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! He's not getting up! I'm scared, Mom! You need to call an ambulance! Something's wrong with Kevin!
Como já foi citado, quem se encontra com Flowers tem uma... Mas agora a gente sabe que o Flower traz essas pessoas pra cá, coloca elas em formação e então a fatalidade. Resta saber o porquê. Próximo vídeo. Nesse vídeo a gente vai acompanhar uma investigação. Um canal investigativo que quer tentar descobrir o que é esse mistério abre seu vídeo dizendo que conseguiram contato com a mãe da Ellen, a primeira pessoa atacada lá do primeiro vídeo. O que a gente descobre aqui logo de cara é que a Ellen tá bem, mas ela tá traumatizada e a mãe dela não deixa mais ela jogar esse jogo de forma alguma. A mãe dela tá enfurecida com a Roblox porque isso é responsabilidade deles. Segundo ela, tudo isso que tá rolando é responsabilidade da Roblox, e ela tá certa. Isso que a gente tá vendo é um programa chamado The Hunt for the Whistle, ou A Procura pelo Assobio, e ele é apresentado por Owen e Aiden, e esses dois não brincam em serviço. Além de conseguir uma entrevista com a mãe de uma das vítimas, eles também conseguiram uma entrevista com uma pessoa que já trabalhou no Roblox. Essa pessoa concedeu a entrevista pra sanar algumas dúvidas, mas ela preferiu se manter anônima. Segundo esse dev, a Roblox está ciente dessas anomalias há anos, desde as primeiras denúncias da sua existência e periculosidade. E eles tentaram muito parar essa coisa, mas simplesmente nada que eles faziam adiantava. Isso até me lembrou um pouco o Rochas 313, inclusive. Essa coisa era um parasita, emaranhado na espinha dorsal dessa plataforma. Até então, ninguém tinha uma confirmação que esse Flowers existia. Isso porque não tinha nenhuma imagem comprovando a sua existência. Isso até o último vídeo que a gente viu, o último do Kevin, ia ao ar. Aquele vídeo foi uma prova cabal que existia algo no jogo que causava sérios danos aos jogadores. E isso manchou muito a imagem da Roblox. É até por isso que um dos devs cedeu essa entrevista, pra tentar limpar a barra deles. Eles não têm o que fazer. Eu acho que o mais ético a se fazer seria fechar os servidores, mas isso eles não vão fazer, né? Ok. Lembra do Glob, Colin e do Shrek? Então, a próxima entrevista conta com dois desse trio, o Glob e o Colin. O que rola é que o Shrek simplesmente sumiu. Não fica claro aqui se ele só saiu do game ou se ele foi pego pelo Flowers. Mas o que o Glob e o Colin nos contam é que depois de tudo aquilo que a gente viu no vídeo deles, o Shrek ainda continuou sendo atormentado pelo Flowers. Até que veio um momento em que o Shrek simplesmente se despediu dos seus amigos, dizendo ser um perigo pra ele estarem perto e jogar junto. E desde então o Shrek sumiu. Ele deve estar só jogando outro jogo, gente. Chega de drama. Depois de todas essas entrevistas, os nossos dois hosts, Owen e Aiden, resolvem ir atrás do Flowers por conta própria. E eles querem apresentar o plano deles pra gente. Analisando todos os cenários em que o Flowers atacou, eles notaram que em sua grande maioria foi em partidas privadas. Então, eles vão criar um mapa privado pra tentar chamar a atenção dele. Dentro desse mapa privado, eles vão colocar simplesmente 500 bots. Tudo pra garantir que uma hora ou outra a tal anomalia dê as caras. Eles fizeram um código que vai avisar eles caso a anomalia apareça em algum dos servidores. Se aparecer, eles mesmos vão entrar lá dentro pra ficar cara a cara com a criatura. Agora, como eles vão parar ela, só Deus sabe. Ok. Depois de 6 meses esperando a criatura aparecer, ela finalmente deu as caras. Sim, demorou bastante. Por sorte, na hora, eles estavam em ligação quando isso aconteceu e puderam agir juntos. A ideia deles aqui era estudar o parasita, pra tanto entender o que ele é, quanto entender qual exploit ele usou pra entrar numa instância privada. Quando eles entram no servidor, os bots vão estar infectados, falando coisas sem sentido e pulando por aí. A ideia inicial deles era tentar agir de forma gentil com os bots, pra ver se eles conseguiam tirar alguma informação na lábia, mas nada aconteceu, eles não respondiam. Então eles vão tentar ser mais incisivos. Como o mapa era deles, eles podiam mexer em literalmente tudo pelo Roblox Studio, e eles resolvem mexer nos NPCs pra ver os códigos, etc. Eles queriam encontrar qualquer evidência de rastro pra ver se era algum glitch ou um hacker ou a própria Roblox metendo louco essa invasão. Mas o NPC simplesmente não tinha nada, nem mesmo uma linha de código. Eles estavam se mexendo como então? Vai chegar uma hora que o Aiden vai dar a ideia deles simplesmente empurrarem o NPC pra fora do mapa. O argumento que ele usa é que quando o Kevin fez isso, o Flower se manifestou pra ele. Talvez se eles fizessem isso também, a anomalia dava as caras. Well, you could have at least waited a second or something. We waited for way too long. Yeah, but still, what the hell, We dude? waited for way too long. I get that, but seriously, this is supposed to be a We professional... waited for way too long. Aiden? We waited for way Dude? too long. Aiden! We waited for way too Dude, long. okay, I'll drive to your home with my laptop. Just hold on. We waited for way too long. O Aiden empurrou, ele fez o que ele queria, mas ele ganhou a resposta que ele não merecia. Owen, can you hear me? Owen? Bruh. Okay, let me just analyze the location of this place. I guess there's no other choice. Let me see if I can even turn the... Okay, how lovely. My best option is to just leave
O Aiden acabou indo pra uma espécie de outro lado. Esse local que a gente tá vendo agora é pra onde ele foi. Só que o Owen ainda ficou lá no mapa normal, e tudo que ele tava ouvindo era o seu amigo travado. Somente o Aiden irritou o Flowers. O Aiden foi levado para um local todo psicodélico, lembrando um pouco aquele game Set Satan. Andando por aqui, ele vai encontrar alguns quadros com imagens que não dá pra dizer ao certo o que é. Esse local inteiro é muito difícil de descrever. Parece muito que ele tá num labirinto, e quanto mais ele anda, mais parece que isso aqui não tem fim ou resposta. Só que o Aiden tá em perigo nesse local. Isso porque ele ainda não sabe, mas ele não tá sozinho. Let me show you where we erase violations. A partir daqui o vídeo vai ficar bem estranho. Isso porque o Aiden é levado para uma espécie de interrogatório sobre bons modos dentro da plataforma, mas a coisa tá bem bugada. Basicamente o game vai ficar perguntando para ele como que ele reagiria em diversas situações diferentes. Desde ver um player sendo tóxico com outro, até encontrar com hackers, ou então a venda de hacking dentro do game. E claro, como ele reagiria à conduta imprópria. O Aiden responde tudo de forma correta, usando as alternativas do que seria o certo. Vai chegar uma hora que vai ficar impossível de responder, porque não dá para ler a resposta, mas o Aiden segue mesmo assim, até que então chega o resultado das suas respostas. Nosso sistema detectou comportamento inadequado em sua conta que viola nossos termos de uso. Para garantir que você entenda nossas regras de comunidade e nos ajude a mantê-las, complete o tutorial obrigatório de como ser um bom cidadão antes de poder voltar a jogar. Estranho. O Aiden literalmente respondeu tudo de forma correta, da forma correta de se agir, mas mesmo assim o game invalidou isso, falando que ele não passou, e agora ele vai ter que fazer uma aula de bons modos dentro do Roblox. Ok. Dentro dessa aula, ele vai achar um player fazendo bullying com outro, e ele salva o player que tava sofrendo, perfeito? Mas mesmo fazendo certo, o tutorial encara aquilo como errado, como se salvar a pessoa que tava sendo assediada fosse o errado, e por conta disso, o Aiden vai sofrer. O Aiden ficou preso ali, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo fazendo as coisas certas. O Aiden e o Owen só queriam descobrir como a anomalia funcionava, e eles descobriram. E eu vou explicar o que rolou aqui pra quem não entendeu. Deixando bem claro que tudo que eu vou falar daqui pra frente é teoria minha. Vamos recapitular. Quais foram as vítimas do Flowers? Ellen, Vebelief, Shrek e o Kevin. Ok, de todas, a única que a gente tem um background maior é o Kevin. E qual background seria esse? Toxicidade. Kevin fala no seu vídeo que teve diversas contas banidas por toxicidade, e a gente pode ver no próprio vídeo que ele de fato era tóxico. As demais vítimas, Ellen, Vebelief e Shrek, a gente não tem um background. Não tem nada que afirme que eles sejam tóxicos. Agora vem na minha teoria. Quando o Aiden respondeu o tutorial sobre bons modos, a gente pode ver que ele respondeu com as respostas certas. E até mesmo salvou alguém do bullying. Só que isso foi dado como errado. Isso porque esse tutorial não era da Roblox, era do Flowers. Pra capturar alguém e fazer o que ele faz, ele precisa que a pessoa seja ruim. É por isso que respondendo correto, ele não passou no questionário. E quando ele ajudou a pessoa, o tutorial falhou, porque ele precisava ser mal para que o Flowers tivesse posse dele. Eu acredito que o Flowers só faça mal para quem é mal, e por isso ele tenta induzir o Aiden ao erro aqui, porque ele queria ter um motivo para poder levar ele, e ele até tenta. A gente pode ver depois o Aiden sendo atacado, mas é mostrado por meio de uma nota no fim do vídeo que o Aiden tá bem e sobreviveu. Ele sobreviveu porque ele é bom, porque ele não é tóxico, assim como a Ellen sobreviveu, e o Glob, e o Colin e o Shrek também sobreviveram. Eles não são tóxicos, mas a gente não pode falar o mesmo do Kevin, e eu acredito que vocês lembrem muito bem o destino que ele teve. E o Vebelief criou um Analogy Horror inteiro pra simplesmente tentar ensinar a criançada aí a não ser tóxica. E vendo a situação atual do Roblox, essa season finale de The Whistle Occurrence chegou igual uma luva. Tem algumas coisas em aberto ainda, o vídeo não explicou o que é o Flowers, mas sendo sincero, eu acho que não precisa de uma explicação. Se isso aqui for o final da série, não precisa. A mensagem é, não seja tóxico, tem um monstro aí que vai te pegar se tu for. Agora, se a série se expandir um pouco mais, talvez seja útil a gente ter uma explicação do que é o Flowers. Outra coisa também que não teve explicação é o que era aquela imagem que parecia metade do rosto do Golden Freddy. Eu vou fingir que era uma referência ao Golden Freddy aí, bota a musiquinha do FNAF pra tocar. Eu quero deixar bem claro que essa interpretação final é minha e ela pode estar toda errada. Então manda a tua aí nos comentários. Manda uma ideia de vídeo também, iria ajudar bastante. Muito obrigado a geral que abraçou a meta de 400k lá no Insta. A gente tá cada vez crescendo mais lá e eu tô muito feliz com isso. E também a meta dos 2 milhões aqui. Tem muita gente nova chegando e a gente tá cada vez mais perto dessa meta. Então se tu não for inscrito, se inscreve, por favor. E muito obrigado pelo apoio nos vídeos. E claro, a gente se vê na semana que vem, meus amigos. Obrigado por estar vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.